Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns exercícios inúteis que as pessoas fazem na academia, ou talvez um melhor termo seria exercícios subótimos, e por que eles funcionam para algumas pessoas, mas você não deveria realizar esses exercícios. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é definir o que faz um bom exercício. Um bom exercício é um exercício onde você consegue colocar uma alta sobrecarga na musculatura-alvo, ou seja, na musculatura que você quer trabalhar. Isso não significa que você tem que pegar um peso muito grande. Isso significa que, para você, essa sobrecarga tem que ser alta. Em compensação, alguns exercícios, como esse agachamento na bola aqui, ele não permite que você adicione uma sobrecarga alta. Por quê? O risco de lesão nas articulações do tornozelo, do joelho, da lombar e de queda é muito grande. E nós temos que lembrar que o exercício ele tem que permitir uma progressão, ou seja, você tem que conseguir melhorar dentro daquele exercício. Por exemplo, aumentando a amplitude, realizando mais repetições ou ainda adicionando mais sobrecarga. Em compensação, alguns exercícios não permitem uma progressão muito grande. Por exemplo, esse exercício postural aqui com a bola suíça nas mãos, a partir do momento que você realiza esse exercício com a execução adequada, não existe praticamente nenhuma forma de você progredir dentro dele. E a gente tem que lembrar que o exercício ele tem que trabalhar alguma musculatura específica e ele não pode ser limitado, por exemplo, pelo seu sistema cardiovascular. Então, por exemplo, você está realizando uma barra fixa aqui com o auxílio de um elástico, você consegue fazer esse exercício e fadigar a musculatura ali das suas costas e do bíceps. Em compensação, se você fizer, por exemplo, um cabo de guerra ou uma batalha naval, embora você trabalhe diversas musculaturas, não é um trabalho muito focado em nenhuma musculatura em si, e além disso, o seu sistema cardiovascular, o tanto de condicionamento físico que você tem, vai acabar limitando a execução do exercício e não a sobrecarga na musculatura-alvo. E aí a gente começa a entrar nos exercícios que nós falamos que são inúteis. Então, por exemplo, a gente tem aqui dois exercícios, um afundo somado com uma rosca e um agachamento com o peso apoiado sobre os cotovelos. O que acontece com esses dois exercícios? A gente tem que lembrar que esse exercício aqui, no caso, ele vai ser limitado pelo quanto de sobrecarga você aguenta aqui nessa posição. No caso, ali a musculatura mais fraca desse elo é justamente o tanto de força que você consegue fazer no bíceps e nos ombros. Em compensação, você pode falar: poxa, Ricardo, mas lá na barra fixa eu também sou limitado pelo tanto de força que eu consigo fazer no antebraço para ficar segurando na barra. Embora isso seja verdade, a gente tem algumas formas de contornar isso daqui. O uso de straps, realizar o exercício com elásticos para tentar focar mais na musculatura que a gente quer trabalhar, que é a musculatura das costas. Agora, aqui no agachamento, a solução para esse impedimento é justamente realizar um agachamento normal. E a gente tem que lembrar que alguns exercícios eles são limitados por musculaturas auxiliares regularmente. Então, por exemplo, um agachamento, aqui um desenvolvimento com log ou um levantamento terra, todos eles muitas vezes são limitados pelo tanto de estabilidade que nós temos na lombar e não tanto pela musculatura das coxas. Então, é normal que alguns exercícios sejam limitados, porém, nós selecionamos execuções que nos limitem menos. Isso vai permitir que a gente trabalhe ao máximo a musculatura-alvo. Então, a gente tem que separar os exercícios que podem ser limitados dos exercícios que com certeza são limitados. Por exemplo, que nem eu falei no levantamento terra, você até pode ter que limitar a carga devido à falta de estabilidade na coluna. Agora, por exemplo, naquele afundo com rosca, é óbvio que você vai fazer um afundo com menos carga, pois você nunca vai utilizar o mesmo peso para fazer uma rosca direta do que você faria num afundo. Uma outra coisa que eu vejo muito na academia são exercícios com execuções variadas. Isso por falta de nome. Por exemplo, a realização de uma rosca direta, o aluno rotaciona os punhos e realiza uma rosca inversa excêntrica. Ou ainda, execuções alternadas, por exemplo, fazer uma elevação lateral e em seguida faz uma elevação frontal, depois volta, faz uma lateral, uma frontal, alternando. Ou ainda faz uma elevação lateral, traz os braços à frente e retorna na fase excêntrica numa elevação frontal. O que acontece nesses exercícios?
Nós temos que lembrar que quando você está realizando esse tipo de movimento, você está aumentando o estresse na articulação e também nas musculaturas que estabilizam, principalmente ali nos exemplos do ombro, né? E vamos pegar aqui o exemplo da rosca. Quando você faz uma rosca com a concêntrica com a posição numa mão, né? Então, por exemplo, concêntrica na rosca direta, que foca mais no desenvolvimento do bíceps braquial. E você faz a excêntrica com a rosca inversa, que trabalha mais o braquial e o braquioradial, você está distribuindo o estresse daquele exercício. Ou seja, você está tornando aquele exercício menos eficiente para a musculatura que você está querendo trabalhar. E o que nós queremos é justamente o contrário, é concentrar o máximo possível de estresse na musculatura-alvo. Alguém pode me falar assim, poxa, Ricardo, mas quando a gente faz uma rosca roubada, por exemplo, a gente também distribui um pouco de estresse, não é verdade? É verdade, você distribui um pouco de estresse utilizando musculaturas auxiliadoras para fazer o exercício. Contudo, você acaba aumentando o estímulo metabólico e também tensional naquela musculatura. Então, digamos que a execução, por exemplo, de uma rosca roubada eventualmente pode até ser utilizada como uma estratégia de aumentar o estímulo naquela musculatura. E aí tem o último caso aqui que a gente vai entrar, que é os exercícios, eles têm que permitir carga e também uma execução natural, né? Então, por exemplo, esse exercício aqui, ó, nessa imagem, a única coisa que tem de bom nessa imagem aqui é que a salinha de ginástica é muito bem organizada, porque de resto, esse exercício aqui ele não permite que você utilize uma carga adequada para realizar ele, né? E a outra coisa é que você aumenta muito o estresse nas articulações. Então, ou seja, você está vindo aqui no caso, a aluna está vindo para o lado esquerdo, ela está aumentando muito a força aqui, ó, para o joelho dela ir para fora. Isso aqui aumenta o risco de lesão, principalmente se ela tentasse colocar algum tipo de sobrecarga nesse exercício. E aqui a gente tem um outro exemplo, onde esse supino, né, com os halteres um encostando no outro, onde o intuito é tentar trabalhar o máximo possível a musculatura do peitoral. Só que, se nós observarmos, né, a maior amplitude aqui do movimento acaba sendo para o tríceps. Tá vendo que o tríceps, ele fica, o cotovelo, ele fica num ângulo bem pequeno, enquanto a musculatura do peitoral ela não alonga muito. Ela praticamente não alonga, embora ela chegue a encurtar totalmente. Nós sabemos que se você quer o melhor estímulo possível para uma musculatura, você tem que permitir o completo alongamento e encurtamento daquela musculatura. Né? Então tem que pensar nos movimentos naturais. Seu corpo naturalmente faz poucos movimentos, né? Empurra, puxa, agacha, levanta. E você tem que lembrar que os exercícios eles têm um componente tensional e metabólico. Então, se você está realizando um exercício que tem uma carga muito limitada, como os últimos dois exemplos, você tem pouco estímulo tensional, pouco estímulo adaptativo. Algumas pessoas podem falar, poxa, mas e o componente metabólico? A pessoa pode eventualmente realizar muitas repetições naquele exercício, ou ainda, e a contração naquele exercício, que é muito comum as pessoas argumentarem nesse exercício aqui. Ocorre que o estímulo metabólico nesse exercício, ele não vem do exercício em si, ele vem da contração que o aluno está fazendo de tentar pressionar um halter com o outro. Né? Então ele está fazendo uma força isométrica para o peitoral. E ele está realizando um movimento de empurrar praticamente todo baseado no tríceps. Então, esse exercício aqui seria muito similar a esse exercício aqui, ó, onde o aluno simplesmente aproxima uma mão da outra e contrai a musculatura do peitoral. Obviamente que esse é um exercício isométrico e ele vai promover benefícios do exercício isométrico. Tá, mas aí alguém fala assim, poxa, mas tal pessoa faz e funciona. É óbvio que então esse exercício tem que ser bom. Então, a gente sempre fala disso, né? Que muitos fatores ali acabam sendo importantes para a pessoa ter resultado ou não, né? Alimentação, descanso, nutrição, aquele outro tipo de nutrição também. Porém, tem uma coisa muito interessante que eu vejo que algumas pessoas implementam esses exercícios e elas têm resultado. Por que disso? Porque antes a pessoa realizava um volume de treinamento, né? Ela causava um desgaste muito grande na musculatura dela. E aí, do nada, ela substitui um exercício que causava muito desgaste, por exemplo, para a musculatura, por exemplo, ela troca um supino por esse movimento de peitoral que a gente falou agora, que é um movimento subótimo, mas ele causa menor desgaste. Então ela reduz o desgaste que ela dava naquela musculatura e ela acaba entrando numa zona onde ela consegue se recuperar e progredir do treinamento.
Conclusão, turma, foca no básico. Procure não inventar muito com os exercícios, tá? O que vai funcionar vai ser sempre os movimentos básicos, colocando cada vez mais carga, fazendo cada vez mais execução correta e promovendo cada vez desafios novos para suas musculaturas. Se você vê alguém falando que fazer tal exercício dá um resultado milagroso, o exercício é uma porcaria. Lembre-se, para você promover hipertrofia, é carga, execução e amplitude nos exercícios. Né? Trabalhar as musculaturas mais fracas que envolvam o movimento vai permitir que vocês utilizem mais carga e tenham uma melhor execução e melhor amplitude no movimento alvo. Por exemplo, trabalhar as musculaturas lombares e abdominais para conseguir levantar mais carga no levantamento terra. E mais importante de tudo é acompanhar o seu progresso nos exercícios, seja através do aumento de cargas ou no aumento de repetições. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like e deixa um comentário aqui no vídeo que ajuda muito o canal. Se você quer mais conteúdo desse tipo, lembre-se de se inscrever aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, abraços e bons treinos!